Senador Flávio Bolsonaro é o candidato apontado pelo pai para disputar a presidência da República pelo PL em 2026. Na esteira dos fatos, uma aparente onda de ceticismo e, por um lado, por outro, pedidos de união. Há quem diga que com a decisão Lula teria um caminho fácil para a reeleição, ou ele ou algum outro candidato petista. Nisso, buscando ter o distanciamento que é próprio e não militar para um lado ou para o outro, a gente vai repercutir o que aconteceu no final de semana e tentar entender o que acontece. Por um lado, a gente tem aqui os números, vocês vão ver as manchetes, a bolsa despencando, o dólar disparando, com a maior queda em 4 anos da Ibovespa. Em uma plataforma ainda, aqui na próxima imagem, para postar em probabilidade, que ganhou destaque até por ajudar a dar precisão às projeções na eleição americana de 2024. Flávio não teria um cenário tão otimista. Fica aí ainda atrás de Tarcísio, mesmo com a candidatura do governador de São Paulo não sendo uma realidade, não sendo explícita até aí. A matemática também guarda aí mais um fato interessante que ajuda na análise. Ajuda pelo menos que a análise fuja da opinião e corra para a lógica. Muitas vezes as eleições não são decididas por quanto alguém é apoiado, mas por quanto é rejeitado, por quanto tem espaço para crescer. Uma velha máxima de que em um cenário polarizado normalmente vai ter, em termos gerais, e esse é um fenômeno comum em eleições pelo mundo, um terço da população que apoia A, outro terço que apoia B, e uma disputa por esse voto que acaba desequilibrando para que lado a coisa vai. Em novembro, essa pesquisa é relativamente recente, mas a gente vê aí a rejeição de Flávio Bolsonaro na casa dos 51% para os 52%. Não sei se temos aqui a pesquisa, aí está então. Não votaria nele de jeito nenhum. Para Lula, 48,6%, para Flávio Bolsonaro, 51,8%. Tá certo que tem a questão da margem de erro, mas deixa aí a questão em aberto. A nossa apuração também passou, para a gente ir do número para a evidência anedotal, por uma série de publicações de parlamentares. Então, parlamentares que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ainda conferimos, então, os comentários do que dizia-se nos posts de apoio desses parlamentares à candidatura de Flávio. O clima tinha algumas pessoas entusiasmadas, outras nem tanto. A gente tem aí alguns dos comentários nessas publicações que a nossa apuração trouxe de mais cedo. Ato contínuo, a gente tem isso daqui. Outros dos especulados como candidatos à direita disseram que seguem na disputa. Isso inclui aqui, por exemplo, Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Ele falou que quando anunciei minha pré-candidatura ao presidente Bolsonaro, ele foi claro, múltiplas candidaturas no primeiro turno ajudam a somar forças no segundo. Então faz todo sentido Flávio apresentar seu nome à presidência. É justo e democrático. Depois, na sequência, Caiado também falou que ficava na mesma linha, manteria a pré-candidatura. A gente aguarda para ver como a coisa se alinha no campo direitista. Entretanto, é dito que Flávio deve se reunir hoje à noite com chefes partidários, pelo menos com Valdemar da Costa Neto, com a possibilidade de que Kassab e outros caciques da política brasileira estejam aí participando mais tarde. Nesse contexto, que no final de semana, então, Flávio também deu a entender que poderia desistir da candidatura no meio do caminho. No final das contas, ontem à noite ele esteve no Jornal da Record e completou dizendo que o preço para ele desistir no meio do caminho seria o pai livre e na urna. Dobrou a aposta então. A gente fica para ver como a coisa se desdobra, mas indo da notícia e dos dados para análise, como jornalista, se busca entender sempre qual é a narrativa, no sentido de entender qual é a grande história que cada lado vai formatar no seu discurso na eleição. Por vezes é o discurso do outsider, por vezes é o discurso antissistema, o discurso de que um é melhor que o outro, ou o discurso do desenvolvimentismo, da distribuição de renda, por aí vai. Por exemplo, nos Estados Unidos, em 2024, para os democratas, era a ideia de remover de volta, ou remover de vez, Trump do jogo para um suposto retorno a uma tal normalidade democrática que eles diziam que Trump ameaçaria. Para os republicanos, a história era retomar a América de um abismo iminente com a maior virada de jogo da história da política. Como tudo que acontece no Brasil parece ter alguma relação com o que acontece nos Estados Unidos, as narrativas também são parecidas. Agora é o que? 8 de dezembro? Então em menos de um ano a gente vai descobrir se o resultado também. Por agora, os números e o ambiente nas redes ficam de incerteza. Entre outros candidatos, debates sobre anistia e as alianças de ocasião que parecem ainda um fator na presidência. Tem ainda outro fator, a presidência de Trump nos Estados Unidos, que também tem reelaborado os tabuleiros da política na América Latina. Se hoje, mais na frente, a gente vai falar de Venezuela e Honduras, são só 2 exemplos, parecendo que Trump também é um fator na eleição que vem no Chile aí no final de semana. Alguns fatores para se ter em mente. E falando